Fala sardinhada, beleza? Tranquilo com todo mundo aí? Sejam muito bem-vindos ao novo vídeo do canal. A gente vai falar hoje do polêmico Tordinho e falar um pouquinho do Serra Verde também, dar uma pinceladinha no Serra Verde, beleza? Lembrando que conteúdo não é recomendação de compra nem de venda, não sou analista, vocês são responsáveis pelas escolhas de vocês. O objetivo do vídeo é educacional, onde eu pego dados públicos e eu comento numa visão de consumidor, de cotista. Pessoal, eu tenho Tordinho na carteira, né? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Aproveitando antes, ajuda o canal, se inscreve, curte, compartilha, deixa um comentário aí. Dá uma forcinha aí pro Sardinha crescer um pouquinho esse canal, beleza? Vamos lá pro vídeo. Tordesilhas, falando rapidamente. 1,62% na minha carteira é Tordinho, já foi mais. Mês passado acho que estava em 1,66, agora está 1,62 que o fundo caiu, né? E ele compõe a parte aqui de desenvolvimento da carteira, uma parcela bem pequenininha, não é nada que se ele for a zero vai me afetar muito aqui. Em 2 meses recupera, 3 meses, 1 mês recupera o valor dele aí em rendimento da carteira, beleza? Então essa é a participação pequenininha do Tord na carteira. Falando aqui de indicadores, vamos ver como que tá os indicadores aí do fundo. VP por cota caiu mais um pouquinho, 13,99 agora. O P sobre VP 0,40, aqui um baita desconto, a cotação do fundo desabou. Tá muito barato o fundo, barato para alguns, caro para outros, né? Tem gente que ainda acha caro, né? Mas tá o P sobre VP de 0,40. Dividend yield mensal 0,54 foi para 0,89. É óbvio, né? Se a cotação dele despencou, o dividend yield vai aumentar, já que ele é calculado sobre a cota de fechamento do mercado, né? O caixa do fundo de 0,85 para 0,46 continua um caixa baixo. A base de cotistas 111 para 109, já tem mais de um mês aí que vem só caindo a base de cotista, o pessoal tá pulando fora do barco mesmo. E tá certo, pessoal. Quem não entende ali e vê que o fundo não está adequado para a carteira, tem que se desfazer, tem que realizar prejuízos, se for o caso, e tem que pular fora, né? Já quem dá uma lida ali, entende o propósito do fundo e vê que faz sentido correr esse risco, né, se mantém no fundo. O que não vale é se manter no fundo como um torcedor. Tô orando todo dia para subir. Não é esse o propósito, né? Você tem que conhecer, e se vai permanecer é porque realmente vê que tem alguma chance do fundo dar um retorno legal lá na frente, né? Resultado mensal 599 foi para 2.651.000. Aqui tem não recorrente no meio, a gente vai ver no relatório depois. Despesas totais de 29 para 31, sem condição. Um patamar desse despesa consome ali basicamente 1/3 do que o fundo gera de receita no período. É realmente complicada essa situação. Alavancagem, felizmente, não tem, né? Usa só dinheiro dele, recurso dele. Concentração, sim, ele é bem concentrado em alguns ativos, principalmente no Serra Verde, que é um relatório que a gente vai dar uma olhada também em paralelo aí agora. Taxa média IPCA 11,91 se manteve, e FIIs com Tord no portfólio, de 7 caiu para 6. Só que aqui eu faço uma ressalva interessante, né? De 7 caiu para 6, só que o fundo que saiu, que tirou a posição dele do Tord, é um fundo que estava vendido no Tord. É o primeiro caso ali que eu vejo, né, de um fundo vendido em outro fundo, né? E ele eliminou, acho que caiu tanto ali, ele realizou o lucro dele e saiu fora, né? Então 6 fundos aí que tem participação positiva ou negativa no Tord. Os que sobraram ali, os 6 é tudo positivo, não tem nenhum vendido, né? Mas tinha uma posição vendida, era até curiosa para mim, e realmente fizeram um baita de um lucro, né? Então vamos para a parte agora de retorno. Aqui a gente tem os seguintes indicadores: VP por cota 13,99, valor de mercado do fundo agora 5,66, P sobre VP de 0,40, né?
E nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu aí um acumulado de 0,95 centavos, 96 basicamente, né? Quando a gente pega esses 12 meses e destrincha o valor mês a mês, né, a gente chega numa média de 8 centavos, a moda não tem, porque não teve nada que se destacou, teve repetição ali de valores, e a mediana de 0,04 centavos. O que isso significa? Se a pessoa está comprando o fundo hoje nessa base de 5,66, né, e digamos que o fundo repetiu o que ele fez em 2022, eu acho muito difícil isso acontecer, mas digamos que aconteça dele repetir, né, a pessoa teria os seguintes retornos. Sobre a média, um retorno mensal aí de 1,41, sobre a moda não tem, e sobre a mediana de 0,71, tá? Anualizado, 16,90 sobre a média, 8,48 sobre a mediana, né? Realmente eu vou fazer esse disclaimer aqui, ó, que o cálculo é feito em estatística de dados passados, não necessariamente refletindo corretamente o que vem pela frente, porque realmente eu acho muito difícil ele repetir as distribuições do ano passado. Teve um mês ali no ano passado que o Tord distribuiu 24 centavos, né, 23 centavos. Eu acho muito difícil ter distribuição assim em 2023. Então, é a título basicamente de estudo isso aqui, né? E um outro ponto é isso aqui também, ó. Potencial de upside para quem está comprando a cota agora, né, é de quase 150%. O que seria esse potencial de upside? Se eu compro ele a 5,66 e ele vem aqui, o valor de mercado dele vem para o mesmo valor patrimonial, que é 13,99, né, a valorização seria de 147%. Porém, a probabilidade, pelo menos de curto prazo, dele subir aqui nesse patamar é muito difícil, né? O fundo ali está com muita coisa sem performar, está com dificuldade de caixa, enfim, está com alguns probleminhas ali que dificultam tanto a distribuição dele em patamares igual a 2022, quanto a valorização dele para atingir o valor do patrimonial, beleza? Fiquem atentos com isso, é um estudo, não reflete realidade. Vamos dar uma pincelada rápida então nos relatórios aí do Tord e do Serra Verde de janeiro de 2021. Relatório do Tord rapidamente, pessoal, 490 milhões aí de PL, quase meio bilhão, é o de janeiro, né? O que o fundo... a taxa aqui, ó, a taxa de 1,30, por quê? Porque o fundo está abaixo de 500 milhões, enquanto o PL dele não subir acima de 500 milhões, essa taxa não cai, é uma taxa bem salgada, para ajudar também, o fundo já tem dificuldade de ter uma taxa bem salgada aqui. Vamos lá, o fundo distribuiu 5 centavos no período, isso representa um dividend yield de 0,36 sobre a cota patrimonial, que é de 13,99 em 31/1. O fundo aqui meio que ligou o PI, né, para não falar outra coisa. E ele não tá nem aí de informar um negócio desse aqui, 0,36, que é algo vergonhoso, né? Mas é melhor informando do que escondendo, né? Dentre as movimentações de janeiro, aportes nos equities da carteira. A gente vai ver o que ele aportou ali nos equities. Aqui ele tem um ponto que ele vendeu alguns apartamentos que estavam ali largados, a gente vai ver no relatório. E prorrogaram o prazo aí de pagamento para 10 de 2023, estenderam o prazo. No mês também ele anunciou distribuição, né, esse FII, lote metro quadrado, anunciou distribuição e o Tord recebeu quase 2 milhões aqui de dividendo. Por isso que eu falo que ele teve receita não recorrente, né? A gente não sabe se esse fundo lote metro quadrado vai continuar distribuindo, provavelmente não, tá? E por fim, ele fala dos equities, a dificuldade que ele está tendo aqui com quantidade de distratos e tal. Ele fala que os empreendimentos estão em processo de reestruturação, de cronograma de obra, enfim, é uma série de problemas sucessíveis aqui que vem dificultando a vida do Tord. Tá? Falando da DRE do fundo, o fundo teve uma receita aqui então não recorrente de quase 2 milhões, que é referente ao FII lote metro quadrado, que distribuiu, acabamos de ler ali. Então ele teve um resultado caixa de 2,6 milhões, ele distribuiu aí 1,4 milhões e sobrou um valor de reserva de 899.
Fazia tempo que esse fundo não acumulava uma reservinha de caixa aqui, né? Tanto que, né, o caixa dele aqui, se a gente olhar pelo regime caixa, está negativo em 14 milhões, ou seja, ele distribuiu caixa que ele não tinha, né, gerado. Isso aqui é um problema. Para quem conhece o mercado de fundo imobiliário e viu já o que aconteceu com outro fundo, né, sabe que isso aqui é um problema. Dividend yield dele 0,91%, né, distribuiu 5%. Esse 0,91 é quando calculado pela cota de mercado, ó, a cota do último dia do mês. Tá? A carteira do fundo não temos muitas mudanças, o fundo não movimentou quase nada ali. Então, por status, ele continua aí com mais da metade do seu portfólio não performando, 53% que não performa. É por isso a grande dificuldade de caixa do Tord. Mais da metade do portfólio dele não gera resultado, não gera receita, não performa, né? Não gera resultado, né? Porque receita gera, mas resultado não. A carteira do fundo aqui também se manteve IPCA mais 11,91. A carteira de recebíveis, né, de CRIs, é uma carteira que representa 17% aqui do portfólio do fundo. É uma carteira extremamente arriscada, né? Então a gente pode ver aqui que tem muita bolinha vermelha, os CRIs em situação crítica, não sei como que teve CRI aqui que ainda não deu default, né? Então sobrevivendo ali mês a mês, mas numa situação bem crítica. O portfólio de fundos aí dele, né, não teve alteração no período. Aqui eu já falei alguns pontos, DVFF não deveria estar aqui, mas está. 3 milhões ali, levando um baita de um prejuízo. Aí tem esse aqui que não performa, tem esse aqui que não performa, tem o Serra Verde, que é 22% da carteira do fundo, que não performa todo mês. E o XBXO, que é a feirinha da madrugada, está com sérios problemas também ali, problemas inclusive de justiça, passando por CPI ali da pirataria em São Paulo, e é 4% aqui da carteira do fundo, né? Realmente uma situação bem difícil para esse fundo, né? Os equities da carteira, como ele disse ali, as únicas movimentações do mês foram aporte em equity. Então de aporte teve aqui, ó, 990, quase 1 milhão aqui no Cauana, 180 mil aqui no Macaira. Aqui não teve nada, Ondas Praia. Esse aqui é o que está mais estável, ele já está quase todo vendido, está bem tranquilo. Só que para ajudar, a participação do fundo nele é 30%, né? Os que o fundo tem 100%, a situação é crítica. E o Resort do Lago, que aportou aqui mais 600 mil reais nesse cara aqui, né? Pro portfólio a receber, aqui eu considero que é uma surpresa para mim. Por que uma surpresa? Eu nem sabia, tá, que esse fundo tinha 9 apartamentos nessa Vila Jardim. No relatório anterior, quem pegar o relatório anterior vai ver que ele não falava, ele só colocava apartamento Vila Jardim. Inclusive, uma outra surpresa para mim, tá? Ele fala que o montante investido pelo Tord nesse empreendimento, nesses apartamentos, é 900 mil reais. Né? Só que quem pega o relatório gerencial anterior vai ver que lá estava 150 mil reais. Né? Então assim, estava bem errado a informação no relatório. Né? E ele vendeu aí por 1 milhão e 300, né? Então teve um lucrinho aí na operação de 400 mil reais. E como ele anunciou, né, o comprador disso aqui pediu uma postergação ali para pagar até o mês 10, né? E aqui ele vendeu também a participação no Motobar Hilton, que seria um equity da carteira. Ele vendeu a parte dele ali de 11,54 milhões por 13 milhões, né? Então teve um lucro aí de 2 milhões aproximadamente nessa venda. O que isso aqui sinaliza para mim no primeiro momento, pessoal? Eu gostaria muito que o fundo vendesse participação aqui desses ativos também. Seria muito bom se ele saísse disso aqui, né? Saísse, vendesse a participação, conseguisse vender pelo menos no 0 a 0 do que ele investiu, né? E amortizar
o valor para o cotista, né? O fundo está muito amassado ali. Se ele conseguisse vender a valor de mercado aqui, ó, melhor ainda. Vendia a valor de mercado, ia dar um baita de um lucro. Ele dava o lucro para o cotista, porque o cotista está sofrendo muito nesse fundo, né? Então seria muito bom se ele fizesse também venda de participação nesses caras aqui que hoje ele está em equity, né? E aí vamos ver rapidamente as equities aqui, ó. Não vou passar pela carteira de CRI. Essa aqui melhorou pouquinho aqui as vendas no período. Essa daqui ficou estável, eles estão fechados aqui, eles pararam de vender, estão reestruturando o ativo e a marca. Essa daqui caiu em relação ao mês anterior. Esse daqui caiu bem em relação aos meses anteriores, que é o Resort do Lago. E basicamente Tord é isso, pessoal. As equities tendo muita dificuldade de venda, as vendas estão caindo porque estão destratando muito, então tá bem difícil a situação do Tord. E vamos falar um pouquinho aqui do Serra Verde, né? Serra Verde, que é uma posição grande aí do Tord, como que tá os ativos desse fundo, né? Ele fala aqui que o mês de dezembro teve aumento de vendas, só que ainda assim não foi um aumento tão expressivo, ó. Em relação a 2021, não foi expressivo as vendas aqui de 2022, tá? Mas aumentou em relação aqui a novembro, por exemplo, ó. Olha o pulo que deu. Aqui ele fala um pouquinho de cada praça, que teve melhoria em Gramado. Foz do Iguaçu, venda líquida negativa. Tamandaré, Pernambuco, reportou venda positiva. E aí vamos direto nas equities. Não teve distribuição de resultado. DRE dele continua dando prejuízo. Aqui é o portfólio do fundo, tem bastante coisa aqui, mas o fundo já falou que vai reestruturar tudo isso aqui, esses prazos aqui, ó, vão ser tudo reestruturado, porque eles estão vendo muita dificuldade de venda. Falando das equities, essa daqui deu um salto, então voltou a aumentar as vendas, que é o Bela Gramado. Exclusive Gramado também deu um salto aqui, aumento de venda. Gramado Termas também deu um salto aqui, quase todo vendido. Gramado Bonavita também aqui quase todo vendido, um saltinho de 2%. Na Maré Carneiros, esse aqui caiu, teve dificuldade de venda, Pernambuco, né? É Pernambuco, esse aqui é Pernambuco. Aqua também teve dificuldade de venda, Paraná, então caiu aqui um pouquinho, levemente. E por fim, os dois últimos ídolos aqui, né? Teve um aumento aqui de venda, esse aqui é Gramado também, todos de Gramado tiveram aumento de venda, Paraná ali e Pernambuco tiveram queda ali nas vendas, né? Então é isso, pessoal, é um pouquinho do fundo, né? As equities aí em todos os sentidos tendo dificuldade, exceto o Gramado, que faz parte aqui do Serra Verde, que teve aumento positivo ali, bom de venda, né? Mas o restante, todas as outras praças apresentando dificuldade, apresentando ali vendas negativas na maior parte delas, o fundo com bastante dificuldade, tendo que reestruturar muita coisa, repensar, porque eles viram que o cenário não ia ser um mar de rosas, talvez como imaginaram, como planejado. E é isso, pessoal, quem é cotista do fundo, é uma situação bem delicada, bem difícil, né? A gente vê que muito cotista está saindo dele, e é bom você repensar, ver se realmente o risco desse fundo é condizente com a sua carteira. No meu caso, eu permaneço ali no fundo, porque o risco é condizente ali com a minha carteira, eu estou bem ok, bem tranquilo no fundo, então permaneço aí acompanhando, vendo, se chegar num patamar que a gente tem que realizar ali, ou que a gente vá até o fundo, se acontecer, né, dele virar zero, né, como eu falei, é uma participação hoje bem pequena na minha carteira, que não vai me afetar muito, beleza? Forte abraço a todos aí, bons investimentos, até mais.